Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para mais um episódio do Chá Comigo. Como você já sabe, né, nesta aula, além de vocês tomarem o chá junto comigo, que já vai chegar, eu vou te ajudar, né? Como você pode te ensinar, na verdade, como você pode ajudar a criança autista a se comunicar. Se você não me conhece, é a primeira aula que você está participando. Meu nome é Carla Oliane, eu sou fonoaudióloga, e o tema de hoje é: eu não consigo ajudar o meu filho ou a minha filha autista a se comunicar. Certo? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que como eu escuto muitos relatos, né, principalmente das minhas alunas, clientes de consultoria e seguidoras também, que muitos falam assim, elas falam assim, Carla, eu tento, mas dá errado, eu me frustro, não sei muito lidar com essa frustração, fico triste, fico angustiada e acabo desistindo, às vezes na primeira, segunda, terceira tentativa. Porque a pessoa acha que ela não consegue, que ela não vai dar conta, ou que ela não é interessante o bastante, e tantas outras coisas que eu vou falar ao longo da aula. Então, isso acontece com muita frequência, foi por isso que eu decidi trazer esse tema, né, porque tem muitas mães, e pais também, tá? Eu sempre me refiro a mães, porque o meu público maior, mais de 85% são mães. Então, o costume, né, de falar sempre para mães acabou, mas eu gosto muito que os pais participem também, é muito importante. Então, eu acabo escutando muito isso, de querer, mas desistir no meio do caminho, ou até no início dessa jornada, porque acha que realmente não tem jeito, não vão conseguir. Por isso que eu quero compartilhar aqui com vocês algumas experiências, tanto minhas como de algumas alunas minhas também, para que a gente possa conversar, trocar ideias e ver que é possível sim. Apesar das dificuldades, como eu costumo falar, né, um trabalho de formiguinha. A gente vai fazendo todinho um pouquinho, né? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Então, a primeira coisa assim que eu trouxe, né, que eu escuto bastante é o seguinte: Carla, eu não sei brincar com meu filho. Parece que tudo que eu tenho, tudo que eu faço com ele dá errado. Então, eu escuto essa frase com muita frequência, né? E os pais, eles não sabem brincar com a criança autista. Eu percebo que eles têm realmente uma dificuldade. Mas só que mais do que isso, eu percebo que os pais, os adultos no geral, né, têm dificuldade de brincar com as crianças. E eu cheguei a uma conclusão, né? Pela minha experiência também, isso aqui não foi, não estou me referindo a um estudo científico, mas daria para ser um bom tema até de um artigo, né, futuramente, se é que já também já pesquisaram. O porquê que muitos pais hoje têm dificuldade, né? Quando você vai conversar com eles, eu pergunto, como é que foi sua infância? Eu brincava sozinho, ou eu brincava com a minha irmã, ou às vezes brigava mais do que brincava. Quando eu falo assim, da minha experiência, é porque os meus pais, assim, eles são ótimos, eles são muito amorosos, sempre foram muito preocupados, sempre se preocuparam bastante comigo, com a educação da minha irmã e com a minha também. Só que eles nunca brincaram com a gente, assim, era um hábito que eles não tinham. Minha mãe sentava comigo para fazer a arguição, né? Eu fazia o dever com ela e no final ela fazia a arguição, porque no dia seguinte na escola, geralmente, praticamente todos os dias tinha arguição da disciplina. Eu não lembro a partir de que série, não se lembro se foi a partir da quarta série. Então era um momento que ela sentava comigo. Ela não sentava, por exemplo, para contar uma história, para assistir um desenho ou um filme comigo. Eu só fui assistir, que eu lembro, né, um filme inteiro com a minha mãe pela primeira vez no final do ano passado, no Natal, né? E que eu fui para lá e a gente assistiu um filme inteiro. Então, ela realmente não tinha esse hábito, porque ela também não teve isso na infância dela, e muito menos os meus avós, e por aí vai. Então, é algo bem recente mesmo. E aí, quando a criança também porque assim, eu sempre digo também autista, porque antes do diagnóstico ela é uma criança, né? Então, quando você tem lá seu filho, você não sabe brincar com ele, e você recebe o diagnóstico do autismo, você já fica assustado, porque você pensa, nossa, mas eu não sei como brincar com ele. E aí o autismo apresenta, né, como critério diagnóstico o déficit na comunicação social, então eles têm uma dificuldade na parte da socialização, da comunicação, né, como um todo. E aí você fica naquela barreira, né, de ter a dificuldade de acessar a criança, de saber como brincar com ela, e ao mesmo tempo, por parte da criança, uma dificuldade de procurar o outro, porque às vezes ainda não tem intenção comunicativa o bastante, ainda não tem realmente uma iniciativa da interação. Mas, obviamente, que com as terapias, eles vão aprendendo habilidades e vão aprendendo também a melhorar essas questões.
Então, muitos pais não sabem brincar por isso, né? E também eu observo que quando eles vão brincar, por não saberem o que fazer, e naquela ânsia de saber se a criança está compreendendo, se ela está respondendo às terapias, aos estímulos em casa, a brincadeira se torna mais um teste. Né? Quem assistiu alguns anúncios, né, convidando para a Semana do Autismo, ao final vou falar mais do evento, eu fiz alguns vídeos nesse sentido, né, porque acaba que muitos pais, até profissionais, ficam recorrendo à repetição pela repetição, tá? Aquela repetição sem um contexto apropriado, simplesmente você pede para a criança falar bola, bola 2, 3, 4 vezes, e chega um momento que a criança ela vai perceber que aquilo é um teste, e isso vai ser chato, isso vai ser cansativo, e gente, se verdade seja dita, até para nós adultos, é chato, é cansativo. Eu vou brincar com meu filho, aí você senta e fica toda hora, que qual é essa, que qual é essa, que qual é essa, sendo que a criança já respondeu, né? Enfim. Então, não vou entrar muito nessa parte, porque eu já conversei sobre isso anteriormente, e na Semana do Autismo eu vou falar também sobre isso. Uma outra coisa também que eu observo muito é a dificuldade de brincar, e ao mesmo tempo os pais acabam subestimando a brincadeira. Como assim? Acham que brincar não é importante, acham que brincar é uma coisa que não sei como eu posso descrever a melhor palavra, mas assim, eu lembro que quando eu conheci o meu esposo, na época que a gente namorava, ele falava assim, nossa, seu trabalho é tão bom, você ganha dinheiro brincando. E eu ficava muito brava quando ele falava isso. Eu falava assim, não é brincar por brincar. É um brincar com um objetivo, porque realmente a gente brinca, mas temos os objetivos terapêuticos por trás disso. Mas aí depois que eu comecei a ouvir ele falando isso algumas vezes, eu comecei a perceber que alguns pais também, no consultório, ficavam tipo assim, eu vou pagar essa menina para... Digo menina porque tem cara de guria, né? Vou pagar essa menina para ficar brincando com meu filho se eu faço em casa, entende? E aí, então, por isso que eu sempre, na primeira sessão, eu alinhava as expectativas. Eu explicava como a terapia era feita, explicava a importância do brincar, o porquê que a gente ensina por meio da brincadeira. Não é só porque, é porque é legal. Não, é porque realmente a criança ela aprende de forma lúdica. Brincar é coisa séria. É o trabalho da criança, embora muitas pessoas não entendam isso, mas é a forma como elas aprendem, como elas vivenciam as experiências, é de forma lúdica, entende? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla do brincar, certo? Que por meio da brincadeira a gente consegue ensinar muitas habilidades, não somente a parte da comunicação, outras habilidades também. Quer ver um exemplo? Às vezes os pais falam assim, mas Carla, até teve uma pessoa que comentou, fez essa pergunta na live de ontem, como ensinar bom dia, boa tarde, tudo bem? Então, eu gosto muito de fazer isso dentro da brincadeira mesmo, os personagens que a criança gosta, ou os ursos, e aí a gente fala, oi, tudo bem? Ou então, olá, vamos brincar? E aí eu pego o outro, faço como se fosse um teatro, na verdade, né? Um coloco para conversar com o outro, falando frases curtas. Oi, tudo bem? Então, qual é o seu nome? Vamos passear, então vamos para a escola. Então, dentro da brincadeira, eu vou ensinar aquelas habilidades comunicativas e sociais que eu preciso, né, que a criança aprenda naquele momento. Então, coloque isso na cabeça de vocês, que a gente brinca assim, mas é uma brincadeira com objetivo, a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? E é muito bom, porque fica divertido, tanto para a criança quanto para a gente. Né? Eu costumo dizer que o processo fica mais leve, né, tanto para os adultos quanto para as crianças. Uma outra coisa que eu escuto muito é o seguinte, Carla, mas a terapia ele faz tudo bonitinho, faz tudo certinho, não reclama, mas quando chega em casa não quer fazer nada. Também escuto bastante isso. E uma coisa que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte, nós terapeutas, a gente estuda bastante, a gente faz um curso, né, de graduação, porque a gente precisa ter a graduação para atuar, seja em fono, terapia ocupacional, psicologia, alguns seguem o mestrado, doutorado. No meu caso, eu fiz o mestrado, pretendo fazer o doutorado futuramente. Tem especializações, enfim, a gente vai buscando cursos de extensão, de aprimoramento, para a gente estudar e praticar. Então, a gente se prepara muito para isso. E aí, você que é pai, você que é mãe, às vezes chega, tipo, acabei de ter um filho, né? Você ainda vai aprender muitas vezes. É uma coisa que eu costumo falar muito e estou batendo bem nessa tecla também, porque tem coisas que eu sou repetitiva, porque sempre tem gente nova e é importante falar sobre isso. Quando um casal fica grávido, né? Como as pessoas falam, né? Decidem ter um filho, se planejam, ou até vem, acontece.
E aí, o que é que você precisa fazer? Ao invés de você ficar realmente focado somente em montar um enxoval, fazer chá de fralda, chá de revelação e tantas outras coisas. Não tenho nada contra isso, tá? Isso aqui é a opção de cada um. As pessoas vão fazer aquilo que faz sentido para elas. Mas, assim, é importante também que você comece a estudar sobre desenvolvimento infantil, que você comece a pesquisar. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo bom na internet sobre maternidade. Tem muito conteúdo de educação parental, tem fonos, né, como eu e outras também muito boas, explicando sobre a parte da aquisição da linguagem, tem fisioterapeuta falando sobre a parte de desenvolvimento motor, psicólogo, tem muito profissional bom, né, capacitado, ensinando, tem cursos, enfim, livros, tem muitas coisas que antigamente não tinha isso. A minha mãe, ela errou muito em muitos aspectos e acertou também em muitos outros. Só que quando a minha irmã nasceu, que eu tinha 7 anos, eu ficava muito triste quando eu via ela fazer coisas com a minha irmã que ela não fazia comigo. Mas depois eu fui crescendo e tendo mais maturidade e entendendo que eu fui a primeira filha, ela tinha 22 anos, ela não tinha experiência, ela não estudou para isso, ela não foi ensinada para isso. Ela aprendeu comigo, ela aprendeu a ser minha mãe, ela aprendeu a ser mãe sendo minha mãe, né, na prática. Então, obviamente que ela cometeu muitos erros que com a minha irmã ela já fez diferente, porque ela já viu que não era por aí, que o caminho não era esse. E tá tudo bem. Hoje eu a perdoei e a gente tem uma relação ótima. Hoje eu aceito que ela é como ela é e ela também me aceita do jeito que eu sou, né? Com as nossas diferenças, porque a gente é bem diferente, por sinal. Mas a gente tem uma relação ótima hoje, graças a Deus. Então é isso, a gente precisa se preparar. Eu brinco com os meus alunos que antes de ter filhos, eu já estou me preparando, eu já estou me preparando há muito tempo, né? É tanto que eu fui buscar ferramentas também para me ajudar no consultório, que eu sei que vão me ajudar também na prática, né? Eu aplicava muito com os meus pacientes a disciplina positiva, eu sei que eu também vou aplicar com os meus filhos, porque eu aplico com meu esposo, com meus pais, com as pessoas que eu gosto, com as pessoas que eu convivo. Então, a gente vai estudando antes mesmo. Então, se eu puder te dar um conselho, eu acredito que a maioria que está aqui é pai e mãe, mas se você é profissional e não tem filhos ainda, se eu puder te dar um conselho, é você já estude antes, já pesquise antes, aprenda sobre desenvolvimento infantil, sobre brincadeiras, sobre como brincar. E eu acredito que vai ser bem legal. E a sua criança, seja aluno, pai ou aluno, filho ou paciente, vai gostar muito, por sinal. Então, vocês pais podem aprender. Talvez não queiram seguir o mesmo caminho. Alguns pais fazem graduação, fazem até pós-graduação, mestrado, só que muitos pensam assim, vai demorar muito, eu não quero esse caminho. Então, vai pesquisando. É tanto que vocês estão aqui participando dessa aula para aprender, aprender novos conteúdos e novas estratégias também para aplicar. Então, fiquem tranquilos que é isso mesmo. Eu não sei em que nível vocês estão, né, dessa jornada, mas a gente está aí sempre em busca, né, para aprender. Uma outra coisa que eu escuto muito é o seguinte, Carla, eu não sou criativa. E eu gosto muito de falar sobre criatividade. Porque, assim, quando eu comecei a atender autistas, né, vai completar 6 anos, dia 18 de junho. Já, né? Faltam 15 dias. Vai completar 6 anos, dia 18 de junho. Naquela época, eu sabia era muito pouco ainda, né? Era mais um teórico e uma paciente que eu tinha atendido no consultório, no estágio na escola, na faculdade, uns 3 meses e meio. E aí, quando eu comecei a atender, eu pensei, nossa, eu não sou criativa, eu não vou dar conta. Eram as duas coisas que eu tinha medo. Era isso, que eu achava que eu não ia ser criativa, não ia conseguir, a sessão não ia fluir. E a segunda é porque eu sou uma pessoa que eu falo muito, eu sou muito comunicativa, extrovertida. E eu ficava, nossa, eu vou atender... Porque a menina que eu tinha atendido no estágio, ela era nível 3 de suporte, né? E ela ainda era não falante, né? Ela se comunicava por gestos e tal. E foi muito pouco tempo, né, para introduzir comunicação alternativa tal com ela. Mas, assim, ela realmente não era não oralizada. E eu ficava, nossa, eu converso muito, eu ficava com medo de falar demais e não dar espaço para o outro, sabe? De ficar muito ansiosa pela fala e não ser uma coisa leve, tranquila. Além da questão da criatividade, né? Só que aí depois até isso eu fui fazer curso, tá? Eu fiz curso até de criatividade, acredite. Eu fiz curso Criando Crianças Criativas, o Cri, muito bom, por sinal. E foi muito bom, porque eu vi que a criatividade, na verdade, é você começar a combinar coisas. A gente não cria nada do zero, né? Tipo, às vezes a gente quer inventar a roda, né? Quando, na verdade, a gente vai buscando coisas que já existem e a gente vai combinando. E aí a gente
coloca também um toque da nossa experiência, percepção de mundo, né? O nível de o que a gente já tem de bagagem naquilo e a gente transforma. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Às vezes eu comprava um brinquedo, acredito que você já tenha passado por isso, seja terapeuta, pai, mãe. Eu comprava um brinquedo e levava para o consultório. E a criança não se interessava pelo brinquedo, ela queria brincar com a caixa. E no início isso me deixava muito mal. Não, assim, mal não, mas me deixava frustrada. Eu disse, poxa, eu comprei um brinquedo tão legal achando que ele ia gostar e ele não deu atenção pro brinquedo. Preferiu brincar com a caixa. Depois eu comecei a entender que, na verdade, era que eu precisava ser criativa e pensar em uma brincadeira que envolvesse aquela caixa, entende? E não só ficar, não, tem que brincar com esse brinquedo e tem que brincar do jeito que ele foi criado, né? Tem que usar a função. A gente vai chegar lá, a gente vai ter esse momento. Mas no início, é bom a gente também respeitar a forma como a criança interage, como ela brinca, como ela percebe o mundo. Eu costumo dizer que, na verdade, é uma troca e não uma imposição. Você tem que brincar do meu jeito, porque o meu jeito é o jeito certo. Você vai trocar com a criança. Até porque comunicação é isso, né? Troca, é engajamento. Então, ela vai te ensinar como ela brinca e você vai ensinar para ela como você brinca. E vai ser uma troca, né? Uma comunicação respeitosa. Então, isso é muito importante ter em mente, que na verdade é combinatividade. Então, você precisa ter repertório para isso, ou seja, para você ser criativo, você tem que ter repertório. Vou dar um outro exemplo. O meu professor de sociologia do mestrado, uma vez ele falou uma coisa que eu nunca esqueço. Ele disse assim, para que a criança ela escolha qual estilo musical que ela mais gosta, ou para que ela trabalhe essa parte musical, né, as que têm interesse, por exemplo, quem quer seguir uma carreira artística, ela precisa ser exposta a todos não sei se chama estilos ou gêneros musicais, acho que gêneros. Ela tem que ser exposta a todos os gêneros musicais, até para ela decidir aquilo que faz sentido para ela, que ela gosta, que é esse caminho que ela quer seguir. E na época eu pensei, não, nada a ver isso, tipo, porque tem os gêneros que eu não curto de jeito nenhum e que eu não gostaria que os meus filhos gostassem, sabe? E aí eu pensei, não, meus filhos não vão ser expostos a isso. Só que assim, de fato, a gente pode não expor, a gente pode não, mas às vezes acaba escutando na rua, ou na casa do vizinho, ou na casa dos pais, dos amigos, enfim, acaba tendo algum tipo de contato. Não tem como a gente monitorar isso 100%. Mas isso também é interessante para que a criança ela cresça e o adolescente e ele comece a escolher o que de fato ele quer. E se ele decidir seguir uma carreira musical, ele não vai criar um gênero, um estilo do nada, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai combinar algumas coisas que já existem. E isso é bem interessante. A gente precisa ter repertório. Né? Por exemplo, vou dar o exemplo das brincadeiras, tá? Que é o que eu observo muito que isso acontece. Os pais vão lá e pesquisam as brincadeiras na internet, que hoje é muito bom, tem muito conteúdo gratuito de qualidade. Eu mesmo ensino várias brincadeiras, várias estratégias no YouTube, no Instagram, quem me acompanha há mais tempo sabe. Então aí os pais vão lá e querem aplicar exatamente como foi ensinado, né? Querem copiar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, né? E não tô aqui para julgar, não, é porque realmente é mais fácil. Não, se Carla tá ensinando, isso aí vai funcionar com meu filho ou com minha filha. Aí você vai lá e aplica. Às vezes dá certo, ótimo, né? Pode acontecer de dar certo, super certo de primeira, inclusive. E pode ser que não. E aí você vai ficar muito frustrado, vai ficar muito chateado. Às vezes até a pessoa fica muito chateada comigo, né? Já recebi e-mail de gente me xingando, porque, mas eu fiz e não deu certo, não sei o que e tal. E aí você respira, e aí entra a comunicação não violenta, né? E fala assim, eu sei que você deve estar muito angustiado, frustrado, porque você deve estar tentando várias vezes e não está conseguindo. Faça o seguinte, tente mais uma vez, a terceira vez, se você vê que não está dando certo, tente adaptar, fazer alguma variação a partir daquilo que ele gosta, ou se não der certo mesmo assim, pule para a próxima, ou até procure outras estratégias, outras atividades, existe muita gente bacana na internet. Então é assim, porque eu entendo que aquele xingamento não foi para mim, foi porque a pessoa já está, acredito que no limite, né? Já está frustrada ao extremo. Enfim, mas é isso. Então, a gente tem que tentar e buscar adaptar, porque se a gente simplesmente só copia e cola, a gente não entende o porquê porque estamos fazendo aquilo, quais os objetivos a gente quer trabalhar com aquelas brincadeiras, aquelas atividades. A gente muitas vezes não adapta os interesses das nossas crianças, e aí às vezes pode ser que dê certo, pode ser que não, entende? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, não é simplesmente um copia e cola, né?
Pode dar certo, mas também pode não dar. A probabilidade de não dar é bem maior. Então, a gente tem que ter esse repertório para começar a combinar. A Carla falou, deu tal dica. Mas como ele gosta disso e não disso, eu vou adaptar. Um exemplo. Porque eu gosto de trabalhar com exemplo. Porque eu só aprendo com exemplo, gente. Eu sou assim. Tudo que eu falo tem que ter um exemplo. Se não tiver, eu não consigo. Eu tenho que conectar com a realidade. Então, vamos lá. Tem a música do sapo Não Lava o Pé. Aí você quer que a criança aprenda a falar não. Seja com o dedinho, ou então com a cabeça, ou até o som mesmo, não. E aí você vai cantar a música do sapo. Mas a criança não gosta de sapo, a criança nunca viu um sapo, tem medo do sapo. O que é que você pode fazer? Você vai cantar a mesma música, só que você vai adaptar. Por exemplo, a Luna não lava o pé, não lava, a Peppa não lava o pé, não lava porque não. E você continua cantando a música, entendeu? E aí você pode adaptar para o personagem que seu filho gosta. Isso foi só um exemplo, tá? De que muitas coisas a gente precisa adaptar e não simplesmente copiar o que já existe. Uma outra coisa que eu escuto muito também é o seguinte, Carla, ele não se interessa por nada. Isso é bem frequente mesmo, eu escuto muito isso. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, ele tem interesse sim, e ela também, né, tem interesse. Talvez poucos, ou até mesmo você ainda não descobriu esses interesses, mas ele tem, tá bom? Às vezes os interesses não são interesses assim, que os pais estão mais acostumados, né? Que são os interesses mais comuns da criança gostar de brinquedos ou de personagens. Às vezes não. Às vezes a criança gosta de alguns objetos, como segurar uma folha. Eu vou dar uns exemplos já já. Um pedaço de pau, uma pedra, a caixa do brinquedo, ou outros temas já mais adiantados, que eu não vou adiantar justamente porque eu não quero dar spoiler. Mas, às vezes, os interesses não são assim tão previsíveis, digamos assim. E aí realmente é mais difícil. E fiquem tranquilos que eu reservei uma aula na Semana do Autismo, eu acredito que é a primeira ou é a segunda? Segunda. É a segunda aula da Semana do Autismo que eu vou falar, tipo um passo a passo mesmo, para vocês conseguirem descobrir quais são os interesses do seu filho e de sua filha, porque isso vai ajudar muito na hora de vocês sentarem para brincar, para estimular, certo? Alguns exemplos aqui que eu trouxe. Se movimentar. Teve uma aluna minha do PAP 11, né, da última turma, que ela comentou lá na comunidade. Eu estou fazendo um curso, estou aplicando tudo direitinho, só que o meu filho tem 1 ano e 4 meses, ele não presta atenção, ele não consegue focar muito tempo na atividade, eu percebo que ele fica muito agitado. Então, ele tem uma necessidade muito grande de correr. Isso lá na comunidade de alunos, né, no Facebook. Aí eu respondi para ela o seguinte, olha, ele é muito pequeno, né, realmente para uma criança de 1 ano e 4 meses ficar muito tempo fixa em uma atividade, e quando eu digo parada, não é só na mesinha, não, às vezes um tapete mesmo, sentado em outra coisa. A criança dessa idade, ela quer mais correr, se movimentar, porque pense comigo, ela ficou quase 1 ano da vida dela sem andar, né? Quando a criança começa a andar, ela quer correr, ela quer explorar, ela quer aproveitar o mundo, né? Minha irmã andou com 11 meses. Eu lembro até o dia que ela andou pela primeira vez. Eu estava com minha mãe, a gente até tirou foto. Só não filmou, né? Agora, eu não lembro com quantos anos eu andei, não. Mas geralmente por volta de 11 meses, né? 1 ano. Então, com 1 ano e 4 meses, ele ainda está aproveitando, né? E eu falei para ela, por que você não aproveita essa necessidade dele por movimento para fazer alguns circuitos, para brincar na cama elástica, ou para brincar de pular, enfim, atividades mais motoras. E aí, recentemente, ela postou um vídeo dele na terapia, achei bem legal, bem bonitinho, ele fazendo as brincadeiras de encaixe. E aí eu sugeri para ela que ela fizesse um circuito, e no final do circuito ele precisaria encaixar alguma peça, já que ele estava demonstrando interesse por brinquedos de encaixe. Então, ia unir a necessidade dele de movimento com esse novo interesse que é o encaixe. Um outro exemplo é de a mãe de um ex-paciente meu, que ele, antes dos 3 anos de idade, ele já tinha um interesse assim enorme por sistema solar. E o pai dele também gostava. E aí eles ficavam pesquisando vídeos, o pai fazia foguete para ele, que ele tinha muitas habilidades, né, manuais, então ele fazia foguetes com os materiais mesmo recicláveis, fez fantasia para ele de astronauta. Eu tenho até a foto dele de vestido de astronauta, que ele foi para o carnaval do ano passado na escola. E aí ele foi de astronauta, com foguete e tudo mais. E ele amava, assim, na época ele falava muito pouco ainda, mas era algo que ele tinha muito interesse, que ele ficava muito feliz, e ele adorava estar com o pai por causa disso. Só que as crianças de menos de 3 anos, na verdade, crianças muito pequenas, não sabem nem o que é sistema solar, né?
E ele sabia, tipo, é tanto que quando ele começou a falar, uma das primeiras coisas que ele falou foram os nomes dos planetas, foguete e essas coisas. Porque ele gostava muito. E as crianças ficavam olhando assim para ele, tipo, o que ele tá falando, né? Ele também gostava muito de carro, então acabava que esse interesse era incomum, mas sistema solar não era um interesse muito comum para crianças de menos de 3 anos, né? Aviões também, eu já tive pacientes que tinham muito interesse em aviões, que sabiam tudo por aviões. Tenho pacientes com interesses em viagens, né? Eu contei no exemplo da minha paciente, que ela, o sonho dela é para a Austrália, né? E aí eu utilizei o Google Maps, a nossa sessão online, para a gente passear pela Austrália. Ela me pediu para ver as barreiras de corais de lá, e ela ficou super feliz, super empolgada. Ela tem 10 anos, completou agora em abril. Então, talvez na idade dela as crianças já gostem, já pensem em viajar, né, já queiram. No meu caso, eu até tinha vontade, mas na época eu não tinha tantas condições financeiras para viajar, tanto quanto eu gostaria, né? Era mais para visitar os parentes, assim, nas cidades próximas. Mas, assim, ela já, desde muito cedo, tipo, eu lembro que quando ela tinha mais ou menos uns 7 anos, esse interesse ela começou por volta dos 7, 8 anos. Ela queria ir para Paris, ela foi mudando, né? Depois ela queria ir para Disney, aí agora ela quer ir para Austrália, então ela gosta de, porque o padrinho dela viaja muito, né? Acho que é por isso também. Ela vê as fotos, ele sempre traz presentes das viagens, e ela fica com vontade de conhecer o lugar depois, né? E aí é bem legal, porque eu também gosto de viajar e a gente conversa muito, a gente troca muita figurinha, né, nas sessões por conta disso. Também já tive paciente com muito interesse em mapas, então de saber capitais, de saber tudo, né, onde fica no mapa, os países, as cidades. Inclusive, essa minha paciente que gosta de viajar, ela também gosta muito. Ela fala, se você falar o nome do monumento, ela diz o nome da cidade. Obviamente que ela não sabe todos, porque são muitos, mas os mais conhecidos, assim, ela sabe, entendeu? E também, como eu falei, objetos que não são brinquedos, né? Como eu falei, o pedaço de pau, a pedra. E também tem um exemplo que eu gosto muito de trazer, que também de uma mãe de uma ex-paciente minha, que ela gostava muito de segurar flores e folhas. Então, todos os lugares que ela ia, na escola tinha um jardim, os pais, eles têm muito contato com a natureza, sabe? E eu sou muito grata a eles por isso, porque quando a gente começou, foi um pouco antes de começar a pandemia, e foi um momento que eu estava bem desconectada, sabe, com a natureza, e é algo que eu amo muito. E aí eu percebi que depois que eu comecei a atender essa paciente, eu comecei a voltar a me reconectar com a natureza, né? Eu gosto muito de mar, enfim, trilha, essas coisas. Eu sou muito grata a eles por isso, que é algo que me faz muito bem, né? Estar em contato com a natureza. E essa minha ex-paciente, né, ela amava demais, então ela pegava folha, ela ficava segurando folha, e a mãe observou isso. E ela fez o quê? Ela fez um caderno das flores. Então, toda vez que ela pegava uma flor, uma pétala, né, ela levava para casa, e ela ia lá, pesquisava que flor era aquela, e elas procuravam juntas, e imprimiam as imagens das flores, colocavam no caderno, colavam, ela escrevia, ela já conseguia escrever, né, a mãe editava e ela escrevia, o nome da flor, e assim, nossa, ela ficou muito feliz, ela utilizou esse caderno por muito tempo, porque realmente era um interesse muito grande que ela tinha. E vez ou outra volta, né? Ela continua tendo esse interesse, só que ela não está mais visitando tanto o caderno como antes. Mas esse caderno foi uma ideia maravilhosa da mãe, fez muito sucesso. Quer dizer, não sei se do pai também, que o pai também é muito participativo, não sei se a ideia foi dos dois ou se foi só da mãe. Uma outra coisa também que eu escuto é o seguinte, Carla, ele se irrita muito, ele joga os brinquedos. Todos os brinquedos que ele pega, ele joga. Isso pode ser por inúmeros motivos. Pode ser que ele não entenda a função do brinquedo ainda. Ele não saiba o que fazer com aquilo. Não sabe que o encaixe é para encaixar, né? O Lego é para encaixar. Não sabe que a bola é para jogar, que o carrinho é para andar. E outras funções também, né? Ele simplesmente não sabe o que fazer com aquilo. Como também pode ser sensorial, né? Às vezes ele joga porque ele gosta do barulho que faz. Às vezes eu tinha pacientes que pegavam o Lego e ficavam batendo no chão, assim, para escutar o som. Aí eu aproveitava e fazia o pá, 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 fazendo sequências com sílabas, né? Do pã, bã, mã, que são fonemas mais fáceis de só encostar lábio, para que ele começasse a balbuciar mais também. Então, a criança ela não entende muito a função, não se interessa, ela ainda não está nesse nível do brincar. Né? A gente começa pelo nível que a criança está e depois a gente vai expandindo. A ideia é a gente ir galgando, né, esses degraus. Então, às vezes, ele prefere escutar o som, às vezes gosta de ver o objeto caindo. E aí, uma sugestão que eu dou é que, com muita paciência,
você ir mostrando a função dos objetos. Principalmente quando ele jogar, você fala assim, vamos jogar a bola, e aí você redireciona e pega uma bola e mostra para ele que a bola você pode jogar, pode fazer uma bola de papel mesmo, e jogar no cesto, fazer a expectativa, né? É 1, é 2, é 3 e já jogou! Começar a jogar algumas coisas no chão que que elas podem ser jogadas, né? E isso é muito importante, né? Essa estratégia de distrair, redirecionar, ela super funciona com crianças muito pequenas, principalmente até os 3 anos de idade. Então, nesse percurso aí do redirecionamento, você faz uma cosquinha, canta uma música, cantamos com bola ou com qualquer outra coisa que você possa jogar, e é bem legal, certo? Mas é isso mesmo, é porque ele ainda não entende a função, tem que ter paciência, mas ele vai entender, e a gente respeita o nível que a criança está para que a gente possa expandir, né, depois com o tempo. Só um minutinho, pessoal. Mas você pega minha garrafinha, por favor, de água? Porque eu esqueço de beber água e eu fico sem voz. Só um minutinho. Uma outra coisa que eu escuto. São muitas coisas que eu escuto, viu? Por isso que eu sempre digo, eu não consigo responder todo mundo, mas eu vejo os comentários, eu vejo as dúvidas. Eu e minha esposa, a gente tem esse cuidado de selecionar as dúvidas que mais se repetem, os comentários que mais se repetem, porque é a partir disso que a gente elabora os conteúdos para vocês, as aulas, live, Semana do Autismo. Infelizmente, eu não consigo responder todos os comentários, todas as mensagens que eu recebo. Adoraria, mas infelizmente não consigo. Mas tudo isso aqui que está aqui é porque vocês mandam. Então, não é da minha cabeça não, tá? Então, eu escuto muito isso também, já perdi a paciência, já me frustrei demais, enfim. É porque muitas vezes, por vocês não terem o conhecimento, né, correto, por vocês ainda não terem a prática mesmo, né? Aí acaba que vocês tentam do jeito errado, seguem um caminho mais difícil e acabam se frustrando mais rápido, cansando, e junta com outras questões também, né? Porque não é só isso, a gente está num contexto totalmente. Como foi que eu falei? Foi um texto que eu li esses dias, foi semana passada, que falou assim: a gente está vivendo a exceção, não é a regra, né? Pelo menos espero que não seja, né? Essa não foi a primeira, nem infelizmente será a última pandemia. Mas a gente está vivendo uma exceção, né? Não é a regra, a gente não vive em pandemia todo o tempo. Mas assim, é muito difícil ter que administrar tantas coisas, né? A casa, o trabalho, o marido, a sua própria vida, a família e o seu filho, e estimular, levar para terapia, é muita coisa. Então, se seu copo transborda, não é só porque você não consegue estimular, é também pela sobrecarga de tantas outras tarefas para você fazer. E aí, quando você senta que sobra aquele tempo, você está cansada, você está cansado. Ou uma outra coisa que eu percebo muito, é que você, quando vai estimular, e isso não é para julgar, tá? É realmente que nós estamos vivendo uma geração digital muito viciada. Então, se você senta para brincar, dificilmente você desconecta do celular. Às vezes você está com a televisão ligada, você está ouvindo uma música, você está brincando com seu filho, mas aí, vira e mexe, você pega o celular, porque você tem que responder seu chefe, porque você tem que responder sua mãe, porque você tem que responder uma amiga, porque tem 1000 coisas para resolver, e aí é isso. E a criança, ela percebe. E se é uma criança autista que já tem uma dificuldade na interação, muitas vezes ela vai perder o interesse e vai sair, vai brincar com as coisas que ela gosta, do jeito que ela gosta, e pronto. Entendeu? Por isso que a gente tem que ter calma e respirar fundo e ver o que é que dá para fazer, né? No pouco tempo que você tem, na rotina que você tem hoje, nesse momento que a gente vive, que é, de fato, uma exceção, né? E uma outra coisa também que eu escuto é o seguinte: Carla, eu não tenho tempo, eu trabalho muito e eu não tenho tempo. Ou então, às vezes a mãe, ela não trabalha fora, ela trabalha dentro de casa, porque sim, trabalho doméstico é trabalho, e é um trabalho muito cansativo, que não acaba nunca, invisível, né, que as pessoas acham que não está trabalhando, né. Eu tenho mãe de gêmeos, eu tenho vários alunos mãe de gêmeos, mas assim, eu tenho uma que é mãe de gêmeos e tem um outro pequeno, que, nossa, às vezes eu tô conversando com ela e ela fala: peraí, que os meninos estão destruindo aqui a sala. Aí ela manda foto. É questão de segundos, é questão de segundos. Ela arruma, desarruma, arruma, desarruma. E assim, é muito difícil. O marido trabalha fora e ela, até para conseguir ir ao banheiro, ela não consegue fazer comida com os meninos.
é muito difícil, sabe? Então, tem uma outra aluna minha que é mãe de gêmeos também, que ela disse, Carla, o horário que eu tenho para estudar o PAP, que é o meu curso, é de madrugada. É o horário que eu tenho para sentar para estudar. Então, durante o dia eu não consigo, por conta do trabalho doméstico, por conta das crianças, e de tantas outras coisas, viram uma bola de neve. Respira, né? O que é que você pode fazer? Otimizar o pouco tempo que você tem. Né? As pessoas vão buscando algumas estratégias. No caso dessa minha aluna, estuda um pouco de madrugada. Tem gente que não consegue participar da minha aula ao vivo porque não consegue, porque a criança está acordada, então assiste depois. Muitos alunos meus, inclusive, falam, Carla, eu assisto as lives depois, as aulas tiram dúvidas, tudo, porque não consegue participar ao vivo. E olha que eu já boto para as 21 horas, porque eu sei que não é nem tão cedo e nem tão tarde, mas mesmo assim muita gente não consegue às 21. Chega na metade, chega no final, fica perdido, entende? Então, otimizar o pouco tempo que você tem. Uma outra coisa que ajuda muito para quem tem pouco tempo é se planejar, certo? Na verdade, até para quem tem muito tempo, né? Porque eu costumo conversar com meu marido e brincar que quando a gente tem muito tempo disponível, a gente acha que a gente vai ter todo o tempo do mundo para fazer as tarefas e acaba procrastinando, né? Por isso que o planejamento é bom, tanto para quem tem muito como para quem tem pouco. Então, se planeje, se organize. Chega no domingo à noite, a forma que eu faço, que dá certo para mim, tá? É o seguinte, domingo à noite eu planejo minha semana. Eu faço o planejamento de segunda a sexta, tudo que eu tenho que fazer, os atendimentos online, tudo que vai fazer, as lives, enfim, aula de inglês online, yoga online, tudo eu boto tudo na minha agenda. Obviamente que ao longo da semana, algumas coisas são remanejadas, né? Às vezes alguém desmarca, pede para repor em outro horário, e a professora de yoga desmarca, enfim. Mas a gente tem uma noção, a gente tem pelo menos uma estrutura da nossa semana. Não é aquela coisa tipo, acordei, agora o que eu vou fazer? Porque só o tempo de você pensar o que eu vou fazer, você já tem que tomar uma decisão. E à medida que o dia vai passando, você vai tomando várias decisões. Quando chega a noite, você já está cansado. Até o meu esposo brincou comigo ontem, ele disse, você estava cansada no final da live já, né? Eu disse, por quê? Porque você falou um giro de 360, então eu falei, já não sou muito boa com número, né? E meu cérebro cansado, às vezes me dá um branco total, e eu falo as coisas assim, nada a ver. Mas é bom que eu me divirto, né? Não me importa, não. E é isso, a gente planeja. Então, se vocês puderem se organizar no domingo, de noite, ou quando as crianças deitarem no domingo, para você, pelo menos, se fala assim, eu vou fazer tal brincadeira, tal dia, tal horário, ver um horário que você está bem, que a criança também está bem, porque não dá para fazer no horário que ela está com sono, que ela está com fome, que ela está irritada, porque não vai render, né? A brincadeira não vai ser legal. Tem que ser um horário que os dois estejam bem. Isso é muito importante. Por exemplo, eu percebi que eu não funciono muito bem à tarde. Geralmente eu tenho muita dor de cabeça à tarde, no período ali entre 3 horas e 5 horas, é o horário que minha cabeça começa. E eu tinha atendimentos nesse horário, então foi o que eu fiz, eu remanejei todos para de manhã e no finalzinho da tarde, porque eu sei que é mais provável que eu não esteja com dor de cabeça. Exceto quando eu estou com enxaqueca, né? Que eu não consigo fazer as coisas, infelizmente. Mas é isso, a gente tem que também estar bem. Porque se for para a gente estar pela metade, e quando ir pela metade não é porque tem que estar 100% não, porque a gente nunca vai estar 100%, porque isso é perfeição. Mas a gente está ali focado, tipo, sem celular, sem TV, sem dor de cabeça, sem, sabe, e sem distratores também para a criança, enfim. Então, planejamento é muito importante. Veja o que é que você vai trabalhar, as brincadeiras que você vai fazer todos os dias, e também ter umas cartas na manga também importantes, né? Depois eu vou falar sobre isso. E aí eu vou trazer o exemplo da minha aluna do PAP 1, né, que é a Estela. Já está disponível a entrevista que eu fiz com a Estela? A entrevista não está disponível ainda não, né? Que pena, porque foi uma das últimas, mas foi muito boa a entrevista com a Estela. Ela que é a mãe de gêmeos, né, e do pequeno, os gêmeos fizeram 6 e o pequeno fez 4. Ela é do PAP 1, né, do meu curso online. E ela queria estimular as crianças, mas assim, ela não conseguia, porque 3 para dar conta de cuidar de casa, de cozinhar e tudo mais. Antes da pandemia, a mãe estava com ela, ajudou bastante, mas depois da pandemia ela ficou um tempo sem a ajuda da mãe, então foi mais difícil. E ela começou a trabalhar no dia a dia, né, nas atividades do dia a dia mesmo, pedindo ajuda para os meninos para guardarem as coisas, guardar os brinquedos, para guardar os tatames, enfim,
para pegar as coisas na cozinha. Ela começou a utilizar as atividades do dia a dia, o banho, tornar o banho mais divertido, pelo menos uma vez ao dia, levar uns brinquedos, comprou um livro de plástico para levar para o banho. Ela foi adaptando dentro da realidade, né? Trabalhando na independência, ajudando eles a vestirem a roupa, e ficaram um tempo sem terapia, né, por causa da pandemia, e depois retornou para o presencial. Mas, assim, o jeito que ela conseguiu foi incluir as brincadeiras e os estímulos na rotina de casa, né? E isso deu muito certo. Até na live ela fala sobre isso. Depois a gente vai publicar. Eu também tenho uma aluna que é mãe de gêmeos, ela é fono até. Eu fiz uma consultoria com ela e essa está disponível. Foi sobre comunicação, foi bem legal, porque ela é fono, mas não trabalha na área de autismo, né? E ela comprou o PAP. Eu entrevistei ela, foi bem bacana, a Keila. Bem legal. Uma outra coisa também que eu escuto é o seguinte: eu não entendo nada sobre autismo, eu acabei de receber o diagnóstico, caí de paraquedas nesse universo, ou então ainda estou na parte da hipótese, né? Não tenho muita certeza. Eu só te digo uma coisa: é por isso que você está aqui. Se você está aqui hoje assistindo essa live até agora, né? Já vai dar quase 10 horas, porque você não provavelmente tem um nível de conhecimento, às vezes alguns são bem iniciantes, outros já estão mais ali no nível intermediário, outros já estão mais avançados, mas o que importa é que se você está aqui é porque você quer aprender, você quer sempre se atualizar, buscar novas estratégias, descobrir quais são os obstáculos que te impedem de avançar na hora de ajudar seu filho a se comunicar, os erros que vocês cometem, o que vocês podem fazer para melhorar cada vez mais enquanto pais e mães, terapeutas. E se você não sabe se o seu filho é autista ainda, porque você pode dizer, eu nem sei se ele é autista ainda, não sei se isso vai funcionar para mim, se essas estratégias vão funcionar. Eu acredito assim, que se você está aqui, se você me acompanha, até porque o meu perfil só fala de autismo, meu trabalho é totalmente voltado para o autismo. Desde que o autismo entrou na minha vida, há 6 anos atrás, eu decidi focar somente nele para poder estudar mais, me dedicar mais. Porque eu percebi que antes eu ficava muito desfocada, né? Era autismo, aí gagueira, enfim, era tantas coisas que a gente atendia, né? Que eu atendia, que eu quero me dedicar a uma coisa só, é isso que eu gosto e eu vou seguir esse caminho. Então, se você está aqui é porque você identifica pelo menos alguns sinais, e se há sinais, já é um forte indício da necessidade de você agir, né? De você intervir. Mesmo que você não tenha um diagnóstico, você já percebeu déficits, provavelmente os terapeutas, um médico também, e aí você está aqui para aprender, para buscar cada vez mais novas estratégias e ajudar o seu filho a se comunicar, tá bom? Mesmo que não tenha um diagnóstico. E agora eu vou falar alguns jeitos errados, né, que vocês acabam recorrendo para superar esse obstáculo de não conseguir estimular o meu filho. O primeiro erro, isso aqui é sem julgamento, tá? Eu sempre digo, eu não estou aqui para julgar ninguém, eu estou aqui para mostrar caminhos. A primeira coisa que eu observo, que eu fiz muito isso no início, quando eu comecei a atender, é levar para o pessoal. Ou seja, você tenta brincar com seu filho ou com sua filha, ou com seu paciente, né, que é o meu caso, e ele simplesmente não dá atenção. Ele dá as costas, ele sai, ele não olha para você, ele pega o brinquedo e vai brincar sozinho, e aí você pensa, é porque ele não gosta de mim. Ou então, é porque eu não sou uma boa mãe. Ou então, é porque eu não sou engraçada. Ou então, como eu já escutei de mães de pacientes minhas, é porque o pai é mais engraçado, porque o pai é mais divertido, porque o pai faz isso, faz aquilo. Então, às vezes a pessoa acaba levando para o pessoal. E isso é muito complicado, porque quando a gente fala em autismo, a gente fala em uma condição, não é uma doença, é uma condição neurológica, então, do neurodesenvolvimento, né? O cérebro da pessoa autista funciona de uma forma diferente. E eles apresentam algumas modificações, principalmente na parte que está relacionada à interação, à comunicação, o comportamento. Então, eles percebem, né, o mundo de uma forma diferente. Por isso que eles agem e sentem o mundo de uma forma diferente. Então, se eles apresentam déficits nessas áreas de comunicação e socialização, é o nosso papel ser o mediador, né, ser a ponte. E não a gente ficar, nos culpabilizando, né? Que aí entra um outro erro, que tem até uma frase bem conhecida, que eu não sei de quem é essa frase, que é que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu acredito que é a mais pura verdade. A culpa, ela persegue muito as mães, né? De tudo, de tudo. E quando a criança ela é autista, eu percebo que não só a mãe se culpa, como o mundo
adora apontar o dedo, né? No sentido assim de, ele é assim porque você não dá limites. Principalmente as pessoas que não entendem, né, sobre autismo. Falar é porque você não dá uma surra, como eu falei nas aulas anteriores, porque é mimado, porque isso, porque aquilo, porque a mãe geladeira, porque isso. Sempre dá um jeito, vira e mexe, roda, a culpa cai sobre a mãe, recai para a mãe. Então, já não basta a culpa que a mãe carrega, ainda tem a culpa que as pessoas ficam apontando os dedos, né? Então, isso é muito complicado, porque você vai se sentir culpado. Poxa, eu não consigo ajudar meu filho, eu não consigo estimular meu filho. Então, isso deixa você mais ansiosa, mais frustrada, mais angustiada. Você acaba realmente perdendo o ânimo, a motivação e achando que realmente o problema está em você, ou porque o seu filho não gosta de você e você desiste, entende? Por isso a importância de uma equipe boa, multidisciplinar, de você aprender como estimular, saber o jeito certo e também de você buscar ajuda, né? Rede de apoio, que muitas vezes você não encontra na sua família, você vai encontrar com amigos, às vezes também não encontra com amigos, você vai encontrar com outros pais de autistas. E também apoio psicológico é fundamental para os pais de autistas também, porque são muitas demandas para administrar. Uma outra coisa que eu observo muito é eu vou superar esse obstáculo, então eu vou comprar vários brinquedos, eu vou encher a casa de brinquedo, eu vou comprar, enfim. Vou contar uma história engraçada. Já está disponível a de Janaína, Wesley? A de Janaína foi boa, a de Janaína está disponível, né? Pronto. Você lembra como foi o título de Janaína? Não, mas está no canal, acho que foi a sexta entrevista. Foi a sexta entrevista, Janaína Cunha. Eu entrevistei essa minha aluna, ela é maravilhosa. Janaína Cunha. Ela foi logo uma das primeiras, acho que ela foi a terceira. E a Janaína foi muito engraçada, né? Ela comprou um monte de brinquedo no Natal. Ela disse, eu vou comprar uns brinquedos para ele, porque ele tá precisando e não sei o quê, então vou comprar. Aí ela comprou lá X, né, reais de brinquedo. Na época, não lembro se foi R$1.000, foi quase R$1.000 que ela comprou no Natal. E ela embrulhou, botou debaixo da árvore de Natal, e ele nem prestou atenção. Ele passava para um lado, passava para o outro, passava para um lado, passava para o outro. Chegou o Natal, ele abriu os presentes, né, com a ajuda da mãe, tudo, porque ele ainda é pequeno, né, não entende ainda o que significa Natal, a árvore de Natal e tudo mais. Ele gosta de ficar brincando com os enfeites, com as bolinhas da árvore. E aí ele não entendeu, mas aí a mãe ajudou, ele abriu, só que ele não se interessou muito pelos brinquedos. Ele até gostou, mas ele preferiu a caixa, né, enfim, aquilo que a gente já conversou no início. E aí o pai dele já tinha observado que ele gostava muito de logos. Gosta muito de logo de tudo que você imaginar, logo de banco, de emissora de TV, de tudo, de supermercado, de posto de gasolina. Ele ama, de paixão, porque quando eles levam ele para terapia, ele fica apontando para os outdoors, ele fica apontando quando ele vê a farmácia, ele quando ele vê o shopping, ele ele gosta dessas coisas assim, né? E aí foi o que o pai fez, percebendo o interesse dele, imprimiu todas as logos, assim, obviamente não todas, né, mas as que ele sabe que ele via com uma certa frequência. Fez uma pastinha e deu para esse menino. Ele tá, na época, acho que ele já tinha 3 anos. Acho que ele já tinha 3. Agora eu tô na dúvida se ele já fez 3 anos. E aí o pai deu esse presente para ele de Natal. Gente, ele amou, ele ficou super feliz. Nossa, para ele era como se ele tivesse ganhado na Mega Sena. Ele levava esse presente, ele levava essa pasta para terapia, ele levava para o banho, que ele queria tomar banho com o negócio, ele queria dormir, ele queria fazer tudo. E aí o pai dele, né, obviamente não queria perder a piada, né? Ele chegou para a mãe e falou assim: tá vendo aí, ó, você gastou R$1.000, eu gastei R$2,60 para imprimir a pasta. E ele amou. Eu acho essa história sensacional, porque eu também já fui essa terapeuta no início, de achar que eu tenho que comprar 1.001 brinquedos, que a minha sala tem que ter brinquedo até o teto no armário. E não estou dizendo que não seja legal ter brinquedos. Não é isso, ter brinquedos é legal. Eu amo comprar brinquedos. Se eu entrar na loja de brinquedo, eu pareço criança, quero comprar tudo, meu marido fica me segurando. Mas a gente também tem que entender que não é o brinquedo que vai resolver, né? Que vai sustentar a interação. Então, se você, pelo menos o que eu acredito, o que eu ensino, o que eu pratico, se você quer conquistar e interagir com a criança autista, observe o que é que ele se interessa. Comece por isso, seguir por isso. Não vá pelo caminho mais difícil, não, porque você pode até ter resultado. Mas talvez demore um pouco mais, se frustre mais, a criança também se irrite e fica uma coisa meio que forçada, meio que obrigatória. Então, é bem legal você seguir o interesse e a partir desse momento que, no caso, ela começou a utilizar a pasta, a gente já expandiu para outras coisas, para trabalhar outras coisas, né?
como eu falei, não é você mudar o foco, é você expandir. Você utiliza aquele foco e depois você vai expandindo gradativamente, né? Então, tentem não levar para o pessoal, se culparem demais. Eu digo demais porque a culpa faz parte, né? Não tem para onde correr. Uma vez ou outra vai aparecer. Mas tentem identificar o porquê que vocês estão sentindo essa culpa e buscar apoio psicológico, rede de apoio, ver como é que vocês podem substituir essa culpa por uma ação, né? Por uma, de fato, uma ação. Porque uma coisa que eu observo muito é o seguinte: as mães não conseguem estimular hoje. Aí elas se culpam muito, aí no dia seguinte elas não conseguem estimular novamente porque elas ainda estão se culpando do dia anterior. Porque elas não conseguiram estimular no dia anterior. E aí vira uma bola de neve, porque no dia seguinte a culpa fica maior. E aí chega uma hora que ela realmente gera um sentimento de impotência muito grande. E não existe mais nada, acredito que não existe nada mais devastador do que o sentimento de impotência, de você querer ajudar, mas você não tem nem forças para fazer mais nada, sabe? E aí você acaba desistindo. E eu não quero que vocês façam isso, tá? Eu tô aqui para isso. Desistir não. Desistir não é opção. Difícil é. Eu não romantizo o autismo. Difícil é. Eu sempre digo. Mas é possível. Certo? Nunca disse que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas também não é impossível, tá bom? E qual seria, então, o jeito certo? Você seguir os interesses, você ter um objetivo para trabalhar. Eu quero trabalhar o contato visual. Meu filho gosta de bolha de sabão, então eu vou usar bolha de sabão. Eu vou contar 1, 2, 3 e quando ele olhar, você solta a bolha. Entendeu? E você vai começando a utilizar o interesse dele para trabalhar aquele objetivo. Ah, ele gosta de música, que legal. Vou utilizar a música para trabalhar troca de turnos. Uma hora eu toco, outra hora ele toca. Ou então para trabalhar até o contato visual mesmo. As onomatopeias, cantar a música de seu Lobato, né? E aí a hora, mumu para lá, mumu para cá. Então você utilizar músicas que envolvam esses sons, né? As onomatopeias, para estimular a parte da pronúncia, né, dos sons. Então, a gente vai alinhar, a gente vai combinar, né? Lembra da combinatividade? Você vai combinar os interesses com os objetivos que você quer trabalhar. E lembrando sempre de se planejar, organizar a semana de vocês. Depois que eu comecei a planejar minha semana no domingo de noite, eu já começo a segunda-feira com paz de espírito. E é muito bom. Não existe coisa melhor. E eu também já entendi que eu não tenho controle sobre as coisas, então eu sei que imprevistos vão acontecer e que eu vou precisar remanejar algumas coisas. Então foi até bom para trabalhar a minha flexibilidade, porque às vezes eu vejo que muitos pais têm muita resistência em fazerem a rotina, né, tanto deles como da criança, por medo de ficar uma coisa muito rígida, muito engessada, né, tipo 8 horas faço isso, 9 horas faço isso, 10 horas, quando na verdade a rotina nos ajuda a passar segurança, a passar previsibilidade, a gente ter pelo menos um mínimo de controle, né, sobre as coisas. E, ao mesmo tempo, trabalha a nossa flexibilidade cognitiva, de entender que muitas coisas não saem exatamente como a gente planejou e a gente precisa replanejar. E faz parte da vida. Um exemplo foi essa pandemia, né, que eu tinha... Eu não só eu, né? Eu acredito que a maioria das pessoas, mas eu posso falar por mim, da minha experiência do meu esposo. 2020 foi o ano mais planejado da minha vida. Foi o ano que eu planejei todos os cursos que eu queria fazer do ano inteiro, os livros, as viagens, tudo, a mudança, né? Que a gente ia se mudar também. Quer dizer, nem sei se a gente ia se mudar ainda. A gente ficava nessa se ia, se não ia, porque enfim, é uma longa história. E aí veio a pandemia, a gente teve que desfazer todos os planos, replanejar. E já fizemos vários replanejamentos e estamos aí construindo um novo planejamento para 2022. Porque não sei se 2021 vai ter como a gente se mudar, enfim, está nas mãos de Deus. Então, planejar é importante, plano A, plano B, plano C, e um passo que vocês podem seguir, né, uma coisa que vocês podem fazer para aplicar imediatamente, e tudo isso que eu ensinei para vocês, continuarem me acompanhando, participarem da Semana do Autismo. A gente começa segunda-feira, a gente ainda tem aula amanhã sobre birras, acredito que vai ser bem interessante, vai ser, não, é muito boa, vai ser muito boa. E segunda-feira a gente já começa a Semana do Autismo. Quem ainda não se inscreveu, aproveite. A Mia chegou no final da aula. Suba, Mia, venha. Mia é minha gatinha, já ela sobe aqui no meu colo. E assistam as aulas, eu pedi para o meu esposo colocar o link aqui para vocês se inscreverem, tá bom? Eu acho que hoje eu falei demais, né? Porque geralmente eu falo e eu termino uns 10 minutos, 15 minutos para as 10 para dar tempo para as perguntas. Mas aí hoje eu terminei praticamente 10 horas. Só um minutinho. Ah, e outra coisa antes que eu esqueça, eu vou responder as perguntas, tá? Eu vesti essa blusa aqui, não foi à toa não, tá? Essa blusa aqui eu comprei por causa da minha paciente que gosta de viajar, né? Que ela tem hiperfoco nas meninas super poderosas.
E aí eu comprei para ela de presente de aniversário. Aí foi quando eu tive a ideia de comprar para mim também, porque eu pensei, eu assisti as Meninas Superpoderosas quando eu era criança, então é um desenho que eu ainda lembro algumas coisas para conversar com ela, né? E aí eu comprei para mim também, e eu quis vestir ela hoje porque muitas vezes a gente quer vestir a capa da super-heroína, né? Do super-herói, e a gente quer dar conta de tudo, quer resolver todos os problemas do mundo, os nossos, dos outros. A gente quer ser a melhor mãe, de pai, terapeuta, todo mundo, de fato, a gente quer. Só que a gente acaba esquecendo que a gente é humano, né? Enquanto ser humano, a gente erra, a gente tem nossas limitações. Tem dias que a gente não acorda tão bem assim, tem dias que nós não somos tão produtivos, que não estamos com tanta disposição e gás para fazer as coisas, até coisas cotidianas, coisas do trabalho. Quanto mais sentar para brincar, estimular, ou coisa e tal. E a gente precisa aceitar isso, aceitar a nossa humanidade, aceitar as nossas limitações e nos perdoarmos, né? Eu acredito que isso foi uma das grandes lições que eu aprendi durante esse período de isolamento aqui, porque eu sempre fui uma pessoa que me cobrava muito, me culpava muito, me criticava demais, e assim, mesmo que eu me esforçasse muito, para mim nunca era suficiente, era sempre querendo mais, 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 e isso não é uma, como posso dizer, isso não é uma justificativa para você também não querer crescer e melhorar enquanto pessoa. Eu acredito que é realmente o caminho do meio, né? Porque às vezes a gente fica muito tempo se cobrando e a gente não faz nada, a gente não começa nada, porque para começar tem que estar perfeito. E ao mesmo tempo a gente pode se conformar, mas nunca vai ficar perfeito mesmo, e aí você faz de qualquer jeito. Eu acredito que o grande X da questão é você buscar esse caminho do meio, né? E você entender que não vai ficar nunca 100% perfeito, mas que você não vai desistir, porque o segredo está no caminho, né? No aperfeiçoamento e na evolução contínua. Então, a gente se inspira nos super-heróis e super-heroínas, mas nós somos humanos, né? A gente tem as nossas limitações, tá bom? É isso, pessoal. Já é 10 horas, eu vou responder uns 10 minutos de dúvida. Peço desculpa que hoje não vou responder muito, porque eu já estou sem voz, porque eu não bebi água durante a aula e eu falei muito. Mas aí amanhã eu fico um tempinho mais, né? E posso responder.